Eu dei uma escorregada na água, fui lá, mar adentro, bati na ilha lá de Balneário Camboriú e fiquei tonto e não levantei mais. Para se esconder, Celso? Para se esconder depois do lance. E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo portal Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. E está começando mais uma edição do Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Bora, que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, tudo bem? Bora trabalhar para mais uma edição do Município Esportes. Hoje nós vamos contar as histórias de um dos maiores campeonatos de patotas do estado de Santa Catarina, o Campeonato de Patotas do Bela Vista, com duas lendas do clube. Os nossos convidados de hoje, Dr. Celso Garcia, operador do direito, lenda viva do Gaivotas, está aqui para falar dos seus 62 anos de atividades no clube do Bela Vista e também ao lado dele outro fenômeno, outra lenda viva do futebol do Bela Vista, empresário da cidade, Arno Miller Júnior, o Nino, meio-campista refinado, de uma intermediária a outra, dois jogadores caríssimos hoje aqui, jogaram na neve, recebiam em euro. Doutor Celso Garcia, tudo bem, doutor? Um abraço, prazer estar aí. Tudo bem, chefia? Boa tarde. E aí, Nino? Tudo paz? Tudo certo? Tudo na paz, tudo na santa paz. Deixa eu apresentar. O doutor Celso Garcia foi quem fundou o Gaivotas, né? O Gaivotas era o principal time comandado pelo Celso Garcia. E o Nino, expoente do Piratas, um dos maiores vencedores do Campeonato de Patotas, campeonato que a edição de 2024, a bola já está rolando, a gente vai falar sobre esse assunto também, mas nessa primeira parte do programa, claro, que nós vamos aproveitar todo o conhecimento dessas duas feras aqui para falar um pouco mais da história. E a tua história, Celso, começou lá atrás, são 62 anos de atividades de atuação, de participação do Bela Vista? Sempre participei do futebol em si, né? Pouca gente sabe ver a beleza hoje do Bela Vista, mas onde hoje a gente tem academia, aquele campo de futebol que tem ao lado, que não era como está hoje, ali que começou o futebol do Bela Vista, o campo era inclinado, uma trave aqui em cima e outra aqui embaixo. Tinha isso também. Nossa, quanta diferença e quanta evolução, então eu fico imaginando aqui como era o Bela Vista de 60 anos atrás. Então, aproveitando esse gancho do Bela Vista, eu acho que o Nino vai coadunar com a minha palavra. Eu gostaria de dar os parabéns para o diretor de futebol atual, o Érico, que está empenhado em resgatar essa coisa que o Nino e eu, com Piratas e com Gaivotas, tivemos o orgulho de ter participado durante um bom tempo. Muita tradição, né? Um grande abraço para o Érico, que jogou no Metrô, que jogou futebol profissional, era um volante zagueiro de muita qualidade técnica também. Nino, muita tradição lá no Bela Vista, e a tua chegada lá foi pelas mãos do Celso. Do Celso. Se não me falha a memória, né, o Celso pode me corrigir, ele era diretor social lá do Bela Vista, isso foi no ano de 1981 que eu entrei de sócio, e a gente já se encontrava nos campos da vida aí, né? E aí então ele me convidou para participar de sócio no Bela Vista. E eu, logo de cara, já comecei a me envolver no futebol, era uma paixão enorme que eu tinha e tenho na minha vida, e nunca fui de ficar parado. Logo que surgiu a possibilidade de voltar a ter um campeonato de patotas, eu praticamente me mobilizei para montar um time para jogar. Tirando o primeiro ano, como o Celso bem lembrou, né, mas no segundo ano da volta do campeonato de patotas, eu já montei o Piratas, e esse Piratas, na verdade, ele veio lá da praia, né, porque na praia a gente também tinha um campeonato de futebol de areia em Balneário Camboriú, e lá era obrigado a ter um time relacionado ao mar, tá entendendo? Então Piratas, né, Caribe, Piratas, essa coisa toda, eu acabei trazendo o nome Piratas de Balneário Camboriú, do meu time na praia, para botar no Bela Vista.
E algumas feras, alguns nomes importantes passaram pelo Piratas nessa história aí, né? Vocês não imaginam a rivalidade que era na época. Por exemplo, se o Celso passasse do meu lado, um não cumprimentava nem o outro, de tanta rivalidade que tinha. Não, era uma coisa assim... Tipo absurda, Grenal. coisa besta, mas na época era assim uma rivalidade não só entre eu e o Celso, mas perante todos os bons times que tinham lá, era... um tentando pegar jogador do outro, um tentando contratar jogador melhor que o outro. Tanto é que o Piratas teve a felicidade de ter o César Paulista como o maior expoente do nosso time. Atenção, abraço César Paulista, nosso eterno, aqui ó, nosso eterno camisa 10. Sim. Grande abraço César Paulista. Isso. E aí, esse era caro, hein? E como pessoa é um cara fenomenal, né? E aí um Osmair, um 13, um Valbert, né? Também jogou lá com nós, no Piratas, no Bela Vista. Então, era um Beck dos anos 80. Era o Beck. Da fase dourada do Beck. Né? Dos bons, né? Porque tinha uns Beck aí que eram meio ruinzinhos, né? Então, os bons do Beck vieram jogar no Pirata. E com o time do Celso também foi a mesma coisa. E nós praticamente sucedemos o pessoal antigo que jogava lá. Né? O pessoal das antigas vai lembrar de um Robertão, de um Mauro Longo, Crigão, que jogou no teu time, né? Quem mais? Outros jogadores que eram expoentes na época do Olímpico e do Palmeiras, que foram para o Bela Vista, tipo o Adúlcio Vidal, né? O Altemir Antônio, né? Esse pessoal bem antigo. Então, nós sucedemos e posso dizer que foi fantástico mesmo. Show. O doutor Celso, e como explicar essa rivalidade que se criou? Ele comentou aqui que era uma rivalidade que vocês passavam, nem se olhavam, eles não se cumprimentavam. Era assim, mas tem um pouquinho de exagero. Mas era realmente... E a rivalidade? A rivalidade era grande. Aí, eu vou dizer também, o Nino salientou bem, realmente, o Piratas sempre foi um time muito forte. E a diferença minha do Gaivotas é que, vamos dizer, eu já trabalhava com os mais jovens, muito embora eu fosse o mais velho. Apostava na base? Na base. Na formação de talentos para vender para o mercado europeu. Aí veja só, nós tivemos jogando conosco lá, depois foi sucesso, o Marcel Ribeiro. Marcelzinho. Né? Do futsal, do Beck. Futsal, né? Ele, um expoente. Aí vamos dizer, já entrar em umas resenhas. Paulo Teles, filho do Joãozinho Teles, que foi diretor do Beck, né? O Paulinho também era um bom jogador e ele foi estudar na Califórnia. Aí para estudar lá eu acho que é a Faculdade San José, né? São José. Aí eu elaborei lá com o emblema do Bela Vista, com a equipe do Gaivotas, uma apresentação para ele poder jogar futebol lá nos Estados Unidos. Olha então só. tem essas coisas. O Nino sempre com muito sucesso com o pessoal. Maravilha. Doutor Celso, quantos títulos o Gaivotas, hein? Ali, vamos dizer... Porque, olha só, eu estou vendo aqui a lista, a relação, o maior vencedor do Campeonato Bela Vista, eu recebi aqui do Érico, né? Sim. Com 12 títulos... É o Pimentinha. Com 12 títulos é o Pimentinha. Inclusive o pessoal da FIFA tá ligando aí já, viu? Pimentinha com 12 campeonatos, em segundo lugar é o Piratas com 10. São os maiores vencedores da história do campeonato de patotas do Bela Vista. Eu pergunto, e o Gaivotas? Sempre era decidido ali, tanto na praia em Balneário Camboriú, quanto aqui no Bela Vista era Gaivotas e Piratas, né? Porque houve uma época depois, como a gente, Nino e eu, né, mais os outros participantes, conseguimos fazer um campeonato muito grande, aí houve muitas outras patotas, né? Nós tínhamos um time aqui, o Nino, eu não me lembro do nome agora,
que era o Mário Tonello que fazia, que veio jogar aqui o... Era o Madureira do Nene Teste. Madureira do Nene Teste. Investimento alto ali. O Balduino. Vinha o pessoal, o Carlos Roberto, né? O Carlos Roberto. O pessoal lá do LIC, né? Ele trazia o pessoal. Ou seja, era prestigiado, concorrido e com disputa acirrada, porque ninguém queria, todo mundo queria ganhar. Então Cara, tinha investimento alto ali. Se tu imaginar hoje em dia, o PC, tu trazer pessoal de Florianópolis para jogar um campeonato em Blumenau, um futebol suíço, é porque era muito especial, sabe? Especial. Não tinha... olha, é uma coisa assim que eu posso afirmar praticamente com toda certeza, nunca mais vai ter, porque né, isso também aconteceu porque pegou uma época, na minha opinião, de líderes bons, sabe? Não era só eu e o Celso, tinha o Jorge do Bela Vista, tinha o Jurival da Veiga, que é metido no Metropolitano até hoje, né? o Nene Teste, né? O pessoal lá do Volney, do Crocodilos, né? Então tinha muito líder assim, atuante, que fez o torneio de Bela Vista ser um sucesso, o Campeonato Patota. Eu vou fazer um adendo aqui também. A gente tinha tanto empenho que, olha, como era desgastante para a gente. Tanto o Nino quanto eu, o Piratas e Gaivotas, a gente levava o mesmo time da Patota aqui para jogar o campeonato de verão lá em Balneário Camboriú. E não era o pessoal de Balneário, era o pessoal daqui. A temporada começava com... A temporada começava lá de janeiro até março. E daí março vinha para... De março até mais ou menos agosto, o campeonato de Patota. Não, até junho, mais ou menos. Final de junho, assim, né? Tá, mas vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Eu quero relembrar, eu quero saber um pouco mais do Gaivotas. O Gaivota, estou vendo aqui que não está na lista aqui dos participantes desse ano. Não. Tem o Bela Vista... Tem o Feras, o Crocodilos, o Patotas Bar, Quinta Livre, o pessoal aproveita, né? Ei, pessoal do mundão, hein? O Quintão e Sem Limites. O que deu com o Gaivotas? Insolvência? Foi vendido para o investidor, virou SAF, mudou de nome. O que deu com o Gaivotas? Ó, é uma pena, eu que não soube aproveitar. Vou contar um outro detalhe, né? Não, mas o Gaivotas não conseguiu progredir, porque o próprio nosso pessoal foi ficando muito velho. Não houve uma renovação. Não há uma renovação. Por isso que essa sucessão de campeonatos do Pimentinha, né? Porque eles fizeram só um time de jovens. Aí... Uma longevidade que garantiu essa... Isso. Tanto é que os 5, 6 títulos que ele conquistou, nem Piratas, nem Gaivota, nem outros times participaram na época, né? Então a gente precisa fazer justiça aqui. Então o Pimentinhas é o maior campeão, mas é um campeão mais recente, que não enfrentou as feras do Piratas. Na época eles enfrentaram, mas eles eram gurizada de 18, 20 anos. Era a base que vinha forte. forte. Com 30, 40. Então eles tiveram uma longevidade maior que a nossa, né? Então eles tiveram uma base boa com vocês? Sim, como? Agora em Bela Vista aconteceu um fator interessante, tu falando de Quinta Livre e tal, esse negócio, é que antigamente não tinha essa patota para jogar, só existia o campeonato de patotas. Aí com essa nossa evolução aqui, acabou tornando, por isso que a gente vai acontecendo os anos, vai ficando velho e a gente ficou um pouquinho para trás. Eles acabaram fazendo patota de formação e com fundação dentro do Bela Vista. Nós tínhamos, mas era só para o campeonato de patotas e jogar na praia. Hoje esse pessoal todo constituído já tem um dia fixo. Os ferinos, né? Isso. Os ferinos. Já tem. Isso é uma coisa que surgiu pós nossa participação. E é importante porque dá vida ao clube, né? Dá vida ao clube. Sim, não, e não só isso, sabe? O Bela Vista ganhou muito associado com o futebol, mas muito. Olha, foram centenas, eu posso falar, pelo menos uns 200 pessoas, no mínimo, eu não tenho esse dado, esse número, que entraram de sócio Bela Vista para poder participar do Campeonato Patotas no decorrer desses 15 anos, 20 anos que a gente participou. Todo ano entrava pelo menos uns 10, 15, né, Celso? Novos sócios para poder participar do campeonato. Então, e outra coisa, assim, um sábado à tarde lá era uma coisa impressionante.
eram 4 jogos, começava primeiro 2h15, com 15 de tolerância, começava 2h30, 4, 5h30, 6h30, 7 horas. O clube ficava lotado, o pessoal ia exclusivamente lá para assistir os jogos. E era tudo jogão, tá entendendo? Eram 2, 3 jogos assim clássicos, mas lotava o Bela Vista para assistir. Casa cheia. Casa cheia. Sábado era dia de espetáculo. Não, olha, impressionante, era impressionante, muito legal. E por que se deu esse sucesso, hein? Quais os fatores que contribuíram para o Bela Vista ter essa história linda aí do Campeonato de Patotas? Reconhecido. Na minha opinião, a organização, que sempre foi um exemplo de organização, o clube, né? E a rivalidade entre as patotas, né? Entre as equipes, e né? O bom futebol jogado, né? Todo mundo falava, na época pelo menos, que era o melhor futebol society, na época, o futebol suíço do estado, tá entendendo? Era Mas muito quem bom. levava mais público? Quem levava mais público? O Piratas ou Disparado, a maior torcida sempre foi o Pirata. Eu vou ficar quieto. E as nossas mulheres, nossas namoradas, os filhos, não. A família Piratas era uma coisa assim, não é porque eu sou, mas as mulheres da gente iam lá torcer e agitar, e depois os filhos, né? Assim, sempre foi muita gente, nossa. PC, aí também o Nino vai falando e eu vou me recordando. Realmente, isso não era só o futebol. Aí, Tinha o eu fui diretor... Não, o pós-jogo não. Pós-jogo é forte. Pós-jogo eu não vou comentar nada. Mas o pós-jogo é obrigatório, hein? Mas era legal, porque eu fiz essa união, eu fui diretor social. Ótimo. Então a gente usava a família, as esposas, para fazer estas patotas na diretoria social. E isso contribuía também e evitava, por exemplo, que certos associados precisassem ter a carta de liberação para poder jogar. Com a esposa indo ao clube, Sabe que a pessoa já sabia que ele estava lá, então não precisava pedir autorização, o alvará de soltura para poder jogar. Não, isso era nenhuma mulher reclamava que a gente ia lá jogar. Muito bom. Agora, vamos lá. Ô Nino, tua memória aí, puxa na tua memória, qual foi o momento mais marcante, o jogo mais histórico, inesquecível? Qual foi a maior emoção que você viveu lá no Bela Vista durante esse período aí dos Campeonatos Patotas? Em termos de Piratas, a maior emoção foi por incrível que pareça, assim, foi no futebol de areia em Balneário Camboriú, que nós ganhamos em cima do Gaivotas de 7-6, olha, um jogo que ficou na memória de todos, que é difícil um placar de 7-6. Foi aquele jogo de reviravoltas que... Sim, teve prorrogação, foi assim um jogo impressionante esse 7-6, o Tarcisinho fez 2, 3 golaços, assim, que jogava no nosso time, foi muito bacana. E no Bela Vista também teve assim, títulos especiais, títulos assim que mesmo o Piratas não sendo campeão, que eu me lembro, o time do Jurival, na época acho que era o Crocodilos ou Caveiras, alguma coisa assim, eles foram campeões no Patota Bela Vista, vieram de carro aberto para o centro da cidade para comemorar, na curva do SESI ali, o caminhão fez uma curva, derrubou uns 5, 6 para o chão, inclusive teve gente que foi para o hospital com traumatismo craniano, verdade? Caiu o troféu, caiu tudo ali naquela curva, quando chega no SESI, né, o caminhão foi meio rápido, e saíram uns 6, 7 de cima do caminhão para o chão, quer dizer, para tu ver a rivalidade, o pessoal ser campeão e vir de carro aberto para o centro da cidade. Agora eu posso contar uma do Gaivota? Claro, pô, deve, tá aqui para isso. É porque o Campeonato Bela Vista, a Patota sempre foi forte. Aí, vamos dizer, teve a primeira edição e depois a diretoria resolveu cortar por 2 anos. Aí entrou o Nino e eu. Então, por ter sido o primeiro campeonato dessa nova fase, né? Sim. Aí, 82, 83? 82. Não, eu entrei de sócio em 83, só deve ter sido em 84. 84. Aí foi uma final, veja bem que, porra, esse é um negócio que eu nunca vou esquecer da minha cabeça. Foi nós e Locomotivas. Locomotivas era um timão, né? Júlio César, Negão,
sabe? Beto Schirman. Beto Schirman. Ah, o Carlinhos, o goleiro. Calinterni, o Karim Moser, né? Karim Moser, então era um timão. Arninho Birger. Arninho Birger. O Arninho jogava mesmo ou Jogava. não era só nome? Não, jogava. Ele era banheirista, mas ele resolvia. Se a bola chegasse, Dentro da área ele era um perigo. grande Arninho Birger, rubro-negro, sangue bom. Rubro-negro, Um abraço. rubro-negro. Aí nós fomos fazer uma final. Se desse empate nessa última rodada, o Nino era campeão. Pirata, né? Pemar. Era pontos corridos. Se eu ganhasse, eu seria o campeão. E se o Locomotiva ganhasse? Homem Verdade. de Deus. Já entramos... 3 times com chances de... 3 times. E eles lá... torcendo pro empate. Secando para a bola não entrar. Nenhum lado, nem outro. No campo, aquele que tem ali no Bela Vista, que só tinha o campo de cima, não tinha o campo de baixo. Da Baixada não Não tinha. tinha campo de baixo. Aí nós conseguimos fazer 1-0. Na sequência, a Locomotiva empatou. Aí tinha um cara que meu irmão trouxe para esse time, que se chama Júlio César, popular, pé de vidro. Quase não jogava, né? Quase não jogava. Aí foi bater uma falta. Bateu, contra quase o finalzinho do jogo. E ela foi lá. A bola não entrou, mas a barreira ficou meio aberta, a bola entrou rolando aqui e o Paulinho Porsche aquele restaurante da Alameda, como é que é? Sim, lá. Agora, né? Paulinho Porsche. Paulinho Porsche. Depois a gente Gauchinho, pode falar. Gauchinho. Alô, Gauchinho. Depois a gente passa aí, faz um O almoço. Gauchinho, eu tinha tirado bola Teixeira, que estava meio irritado, que eu estava... Você era o técnico também? Sim. Tu andava no time, né? A bola era tua. Eu levava ela embora. Aí eu tirei a bola para dar uma refrescada, porque eu estava com medo que o árbitro fosse expulsá-lo, né? Já tinha um amarelo. Já tinha um amarelo, aí tirei, botei o Paulo vai lá e me faz o gol. Nós ficamos campeões. O dedo do treinador, né? Com visão, o cara... É verdade. São as histórias do Bela Vista, pois não, Lino? Não, foram épocas muito boas, meu Deus do céu, assim... Se a gente pudesse voltar? Pelo amor de Deus. Era muito legal mesmo. Aos sábados aquilo era uma festa. Era festa. Era uma terapia, né? Eu fico imaginando a corneta durante a semana. Sim, perdia, tudo. Era muito forte o clube lá no futebol. Eu me lembro bem, Celso, quando a gente entrou lá, aí nem era Campeonato de Patotas, aquela pelada de terças-feiras, tá entendendo? Tu ia lá, tu tinha que chegar às 5 horas da tarde para... A fila era grande. Para pegar a bolinha no saco, tá entendendo? Se pegava branco, era um time, preto outro. E o melhor jogo era sempre o primeiro, tá entendendo? Começava às 6 horas. Mas se tu chegasse lá depois das 5, tu já ia ficar pro segundo e pro terceiro jogo, tá entendendo? Time secundário. Tinha que se mandar antes para poder chegar lá às 5 horas e poder jogar o primeiro jogo. Pô, era uma coisa impressionante. PC, eu como gosto de mencionar muita gratidão, e me ocorre aqui agora... Pode falar. Esse sucesso todo, é óbvio que tem o nosso empenho, mas tem um cara aí que, sempre foi genial e o Nino vai concordar comigo. Papel decisivo, hein? Tanto aqui e muito mais na praia, porque o campeonato lá da praia, tanto é que o nome era paralelo. Tinha o melhor era o oficial. E depois de uns 5 anos, nós começamos a ser o melhor campeonato. Tanto é que hoje o oficial, que era futebol de campo, né, usava 11, hoje usa 8, né? 7 mais o goleiro. Né? Que é o que a gente adotou. Mas tem um cara que eu acho que o Nino também vai prestar a mesma homenagem, se chama o Silvinho da Brama. Esse homem colaborava conosco. Então deixa eu falar uma coisa aqui, olha, eu estou querendo trazer o Silvinho aqui há algum tempo no programa, até convidei ele outro dia, ele disse, estou com um compromisso com as netas, agora está, claro, se dedicando às netas, à família, às crianças, e a gente, claro, compreendeu mais o convite, viu, Silvinho? Segue aberto para você vir contar suas histórias aqui de Bela Vista e também trabalho espetacular que o Silvinho comandou à frente do handebol blumenauense. Tem história. E no Bela Vista, eles fizeram um time de handebol que se chamava Máfia.
A máfia? E esses 3 times também jogavam lá na areia. E lá na areia era a Baleeira, que era só o time do handebol. Puta, quanta história, hein? Quanta história. Marcelo Cavicchiolo, Marcelo, né? Eugênio Varney. Eugênio, né, o goleiro, né? Silvão, muita gente. Muito bem, pessoal, preciso pagar aqui a nossa conversa, né? A gente vai já voltar a conversar hoje aqui no Município Esportes. Dr. Celso Garcia, operador do direito, 62 anos de Bela Vista. E o Nino Arno Miller Júnior. O Nino, que é empresário da Blue Cargo e que tem 43 anos de história no Bela Vista. O assunto hoje é as histórias do Campeonato de Patotas, um dos mais importantes campeonatos de futebol de patotas de clubes do estado de Santa Catarina. Tem mais uma edição aqui, a gente vai falar dessa atual edição já no próximo bloco. E daqui a pouco o Nino vai falar se o Celso Garcia jogava alguma coisa mesmo ou se só jogava porque era o dono do time, já com exclusividade aqui no Município Esportes. Para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio. A Segalas é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil e tem uma verdadeira seleção de produtos que vão fazer a diferença no seu estabelecimento comercial, nos resultados do seu negócio. Por isso, não deixe de faltar produtos da Segalas Alimentos. Chame agora mesmo um dos nossos representantes, não dê chance para a concorrência. Chame um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço. Segalas Alimentos, você confere a seleção de produtos da Segalas acessando segalasalimentos.com.br. Segalas, confiança que se entrega. Até já. Muito bem, pessoal, voltamos. Segundo tempo do Município Esportes, aqui no Jornal Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é um canhão de audiência para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Pessoal, hoje estou com as feras aqui, as lendas do Bela Vista Country Club, Dr. Celso Garcia, advogado, e o empresário Arno Miller Júnior, o Nino. O Nino tem 43 anos de história no Bela Vista, o Dr. Celso Garcia, 62 anos. Ambos fizeram história no Campeonato de Patotas e nós estamos resgatando aqui essa história, destacando o Campeonato de Patotas do Bela Vista, que já está vivendo mais uma edição. Dr. Celso e o Dr. Nino. Ô Nino, vamos falar, o Celso jogava mesmo, o que o pessoal comenta aí, jogava isso tudo, enganava ou era aquele lateral soldado que vai para a guerra, sabe que vai, mas não sabe se volta? É bem isso aí, generosamente falando, era o lateral esquerdo apoiador, ia, mas não voltava. Ia, mas não voltava. Não voltava? Nem de táxi. Então, caminho, nem de Uber. Nem de Uber, nem de Uber. Então, essa de lateral esquerda, aí então eu vou contar uma... Mas sobrava? Tu tinha vocação para lateral esquerda ou era o que sobrava? Não, era o que sobrava. Não, mas tu batia de canhota, né? Sim, tu chutava de esquerda. Né? O Nino tem toda a razão. Eu tinha toda só... humildade. Eu também sou humilde, porque eu sempre fiz da vida um aprendizado. Mas, com toda a tua história lá no Bela Vista, toda a tua dedicação, é difícil ser humilde, hein, mano? Não, aí eu aprendi, que nem eu vou contar a história agora, do futebol. Conta. Lá em Balneário. O lance do Chico Lins? O lance do Chico Lins. Aí tinha o primeiro ano, acho que o Nino deve se lembrar, tinha o Timoneiro, tinha 4 times e tal. Aí era mais uma patotinha que fazia pelada ali. Aí no outro ano eles passaram para 6. Eu acho que foi aí que, eu não sei se o Nino já estava, mas entraram mais 2 times. E esse Timoneiro, que era organizado pelo Machado, me convidou. Aí tive a sorte de, num jogo, eu consegui jogar. Fui jogar contra um time... Titular.
Titular, lateral, empolgadíssimo. Não, casa cheia, balneário, a orla ali fervendo. Da água lá. Não, e assim, ó, porque tinha muito status. O cara que jogasse nesse campeonato em balneário e entrava como titular, tinha muita moral. Aí Ia para boate do Baturité, era tudo frio. É. Aí Quem tu é? Não, eu sou o jogador do Gaivotas, Do Pirata. do Pirata. escuta essa. Aí um time lá de cabeçudas. Time de cabeçudas. Veio uma bola lá na lateral, mas Linda. linda, era toda minha. Se apresentou para ti. Apresentou para mim esse parceiro que eu não conhecia. O adversário. O adversário veio, eu cheguei na bola. Quando eu cheguei, não teve jeito. O cara já enfiou no meio da... Chegou antes? O cara já... Como chegou antes, eu não sei. Até hoje eu estou procurando. Porque a bola era tua. Tava para ti. Aí, parafraseando o Milton Leite, é agora que eu se consagro. Agora que eu se consagro. Amigo, esse cara me deu um drible e como ele deu um drible, ele já chutou, pá! Perdemos o jogo de 1-0. Aí eu faço até a brincadeira. Eu dei uma escorregada na água, fui lá, mar adentro, bati na ilha lá de Balneário Camboriú e fiquei tonto e não levantei mais. Para se esconder, Celso? Para se esconder depois do lance. E esse era o Chico Lins. E como é que você encarou a torcida depois do jogo? Falta uma história boa aí, né? Lembra de algum caos, algum conto? Tem muitos, né? Mas, deixa eu pensar alguma coisa assim. Teve muito, né? Nesses anos todos aí, teve muita história, muita resenha para se falar, né? Uma coisa assim que era engraçado e que revoltava o time adversário, quando acontecia uma goleada, né, Celso? Chegava um balaio para dentro do campo, tá entendendo? Jogava um balaio? Balaio mesmo. Nossa! Um balaio dentro do campo. O outro time adversário, mas ficava maluco com isso. Porque isso de vez em quando saía goleada. Mesmo meu time sendo bom, do Celso, de vez em quando nós tomávamos goleada, dávamos, né? Porque futebol é assim mesmo. Então dava uma goleada, chegava um cara lá e jogava um balaio dentro do campo. O outro time ficava maluco. Aí a gozação era muito grande, né? Não só de quem jogava, mas também de fora, né? Sensacional. Olha só, histórias do campeonato de Patotas do Bela Vista Country Club, né? Que já recebeu muitas feras. César Paulista, Valber, lembra os nomes principais? Osmair, 13. E o Dr. Celso tem uma história, está lembrando aqui de uma história também do filho do Osmair, o Evandro, que jogou no Atlético Paranaense, que jogou lá fora. Na Premier League, né? Na Premier League, jogou em alguns clubes da Europa, né? E jogava demais. Sim. E ele, o filho do Osmair, o Evandro, foi proibido de jogar o campeonato de Patotas, lembra? Foi. O Evandro tinha um raquíticozinho, 15 anos de idade, e ali começou a formação do Pimentinha. Aí escreveram ele e a diretoria proibiu, como era um campeonato muito forte até, né? Sim, viril. Viril, né? A diretoria resolveu excluí-lo. Agora veja só, né? E foi um baita de um jogador de nome internacional. Né? E o Piratas que fim deu, Nino? O Piratas não teve renovação, tanto é que o Érico, que hoje em dia é o diretor de futebol do Bela Vista, chegou a tocar uma época, o próprio Rodrigo também tocou, mas é que não teve, digamos, eu tive 3 filhas, só tive mulher, então não teve como alguém me suceder da família para continuar tocando. E a maioria dos jogadores do Piratas fizeram filhas mulheres, aí ferrou. Olha só, futebol feminino. Olha o que o destino aprontou para o Piratas, hein? O César Paulista tinha 3 mulheres, o Coquinho Rodak tinha mulher, eu tive 3 filhas também, então, né, foram coisas assim que devagarinho não surgiram outras pessoas querendo tocar, porque mas ainda não era uma... Mas ainda dá tempo, então, agora a gente fazer o Piratas futebol feminino, né? Já pensou? Também dá, né? Acho que se tivesse isso, com certeza elas estariam envolvidas, mas foi isso que aconteceu, né? A gente não preparou ninguém, infelizmente a vida me deu 3 filhas e né, todo mundo teve muita mulher no Piratas e acabou não tendo a renovação necessária para continuar parada, né?
Legal. E esse campeonato agora, hein? O que vocês estão apostando aí? Eu recebi agora, inclusive, do Érico, né? Um grande abraço lá pro Érico. Me passou aqui, ó. É a Copa Veltec de Patotas, jogos que são realizados nas arenas Audi Center Blumenau e Nadmicon. Érico, grande abraço. Os clubes desse ano envolvidos aí no campeonato mais tradicional, campeonato de futebol de Patotas, do Bela Vista Country Club, que começou agora e surgiu lá na década de 80, nessa fase nova. As disputas sempre foram bem acirradas e com grandes clássicos, né, disputados lá. A edição desse ano conta com 7 times, o Bela Vista Academy, o Feras, o Crocodilos, o Patotas Bar, o Quinta Livre, o Quintão e o pessoal do Sem Limites, hein? E o campeonato começou agora, no dia 14, e afinal a grande decisão está marcada, programada, para o dia 9 de novembro. Quem que é o favorito aí, Celso? Realmente eu não tenho mais acompanhado, né? E como o Nino acabou de relatar, a idade vai chegando, né? E a gente vai parando com as coisas do futebol. E eu acho que também tem um outro fator que contribuiu muito, né, para essa tal de renovação, que eu acho que é uma coisa natural. Também esse período de pandemia, a vida foi se estruturando diferente. E as pessoas, muitas delas, começaram a dar outro sentido e outros rumos e outras prioridades para a vida, né? E agora eu espero que, com esse empenho do Érico e pelo que eu estou vendo aí... E com o apoio de vocês, né? Mas eu irei lá agora, depois desse chamado do Érico, eu vou fazer questão de acompanhar, quando puder, né, esse campeonato de Patotas. E uma coisa interessante, realmente o Érico é um batalhador, ele assumiu esse desafio de reativar, reaviver, resgatar a tradição do Campeonato de Patotas, né? Perguntar para mim, eu também estou acompanhando um pouco, e como são patotas assim que estão se formando até para jogar o campeonato, é difícil avaliar um favorito, né, atual. Pelo histórico, provavelmente, quem sabe, o Crocodilos, né, que tem uma história bonita lá dentro, tem um pessoal que sabe jogar bola já há muito tempo, quem sabe possa ser um dos favoritos. E o mais legal de tudo, PC, é que o Érico comentou comigo que ele vai fazer um campeonato de patotas infantil. Olha só. E vai botar o nome dos times antigos que jogavam, tipo Piratas, tipo Madureira, tipo Gaivota. Vão pegar o pessoal da escolinha do Bela Vista e formar times com os nomes, né, daquelas equipes. Para homenagear o pessoal. Exatamente. E para a garotada lá saber um pouco mais da história do clube também, né? Pelo menos isso o Érico comentou comigo, pediu permissão para ver se podia usar o nome do Pirata. Falei, pô, pelo amor de Deus, mas só que honra o nome, bota um time bom para nós aí, né? Boa, que bota uma molecada boa. Que legal, hein? Pô, Érico, tu és um monstro, outro fenômeno, hein, esse Érico, hein? Boa ideia essa da garotada aí. A característica do Nino nos bastidores, a gente tá vendo, era sempre assim, arrumar para ele o Donaldo. Existia, sabe, eu pensei na época, grandes juízes apitaram lá, até o Margarida, que fazia aquele gesto, né? Juízes consagrados, juízes tipo um Vado, que foi jogador profissional, um Adúlcio Vidal, que foi treinador do Olímpico, né, de muitos anos atrás. Então, até a própria escolha do árbitro dava confusão. Gerava polêmica. Até o Olímpio Correia, nosso grande amigo lá de Timbó, ele apitou lá alguns anos, vinha de Timbó especialmente para apitar. Eu transmiti algumas partidas do Olímpio no futebol amador da região. Eu fiz Atlético, a final Atlético e Glória de Rodeio. Teve um zagueiro que deu uma entrada por trás no atacante lá do Atlético. Uma pegada forte por trás, né? E o Olímpio veio correndo, eu estava na lateral, eu era repórter de pista, né? E o Olímpio disse, por trás, só no juiz. Só no árbitro. Bem isso aí. O Olímpio era uma... Ele era genial. Era uma figura. Então, mas existia esse burburinho de até quem ia ser o juiz a apitar o campeonato. E a maioria dos juízes acabava nem terminando, que dava tanto rolo, tanta confusão. O juiz pedia para ir embora. Assim. Cara,
É Ninguém impressionante. queria perder. O juiz pedia as contas e ia embora, de tanta pressão que Mais fácil apitar uma final Grêmio Internacional em Porto Alegre. uma final de Libertadores do que lá no Bela Vista. Era realmente... O Alvirense, meu Deus, o Alvirense apitou muitos jogos lá, muitos E jogos. se incomodou também? Se incomodou, com certeza. Todos eles se incomodaram. Então a arbitragem era um capítulo à parte. Mas para tu ver, né, o que eu digo, A rivalidade. a gente fala, mas quem não participou não tem noção do que era aquilo, sabe? Era... Cara, sábado, aquele Bela Vista era lotado, cara. É. Aqui na praia era um negócio impressionante. E será que a gente consegue voltar a esses tempos, nesse nível, hein? Acredito que não. Eu acho Minha que opinião, não, né? por essa menção que eu fiz a vida toda. É que essa geração dos anos 80, como o Nino comentou antes, eram líderes ali que fizeram a uma história, né? contribuição Fizeram a enorme. diferença, né? Ô Nino, tinha um outro campeonato que a gente participava lá também em Timbó, não tinha? Sim, É? interclubes, né? Interclubes. Jogava no Olímpico, jogava Olímpico. na BB lá de Timbó, essa coisa toda, né? Então, E nós fazíamos muita brincadeira, PC. Nós ia jogar no Bandeirantes em Brusque, nós ia jogar em Itajaí, Amistosos. Itamirim, Amistosos? lá entre Patotas assim, né? Legal. E até no Santa Mônica, em Curitiba, jogar, tá entendendo? Nós íamos jogar lá. 1994, com doação das camisas da Brahma, que o Silvinho deu, que era a metade amarela e metade verde. Eu fiz naquele ano, acho que o Gaivotas tinha sido campeão. Eu levei um ônibus com esposa, tudo. Nós fomos com 2 times, o veterano e o Patota, jogar lá no Santa Mônica. Passamos um final de semana em Curitiba. Muito bom. Pessoal, são as histórias espetaculares, né, desse pessoal aqui, como o Dr. Celso, como o Nino, pessoas que contribuíram decisivamente para construir essa história fantástica, né, do Campeonato de Patotas do Bela Vista, que vive mais uma edição. Eu volto a destacar aqui jogos que já começaram, né, agora no dia 14, competição que vai se estender, são 7 times na briga pelo título, competição que tem final programada para o dia 9, a Copa Veltec de Patotas, jogos realizados nas arenas Audi Center Blumenau e Admicon. Grande abraço para o Érico. Eu quero contar mais uma história, quero te pedir para tu contares essa história. Na chegada aqui no município, o Dr. Celso lembrou de um amistoso São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio. Olha, eu confesso, eu desconhecia que Blumenau recebeu um amistoso entre São Paulo Futebol Clube e Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, jogo realizado no Olímpico. Que jogo foi esse? Que jogo foi? São Paulo e Grêmio fazendo amistoso em Blumenau, para quê? Conta, doutor Celso. Eu sempre, por intermédio do meu pai, né, sempre ele nos envolveu no futebol. Então, eu sempre ressalto essa história. Eu deveria ter uns 12, máximo uns 13 anos de idade, o potencial que Blumenau tinha. A festa do Divino Espírito Santo fizeram uma abertura num sábado no campo do Olímpico, trazendo aqui para jogar o São Paulo e o Grêmio, que eram os 2 times expoente nacional. Na época. Uhum. Me recordo bem o Alcindo, que era o artilheiro no Grêmio, e o tal do Ratinho, que era um meio campo de 1,60 m, 1,50 m, que nem do meu tamanho. Que voava, carregava aquele time do São Paulo. E quem que apitou esse jogo? Aí a história. Essa história que é genial. Nós tínhamos aqui era chamado de delegado, mas era um comissário de polícia chamado Leleco, que era também treinador de futebol. Leleco? Do Palmeiras, né? Treinador do Palmeiras. Sim. O Leleco vai apitar o jogo. Ele todo de terno, lencinho no bolso, sapato bico fino. Terminou o primeiro tempo, tiraram ele, porque como é que ele ia correr no campo de futebol, apitar um jogo daquele? Aí não me lembro qual é o árbitro que pegaram. Então, primeira vez que um juiz é substituído, é sacado do jogo. No meio tempo do jogo. No meio tempo do jogo. Mas por conta do traje? Foi mal nas decisões. Mal nas decisões. Né? Errou demais. Muito. Conseguiu complicar um jogo fácil? Conseguiu. E eu acho o seguinte, sabe, voltando ao assunto, quem sabe também a gente não tá falando alguma coisa aí, mas
esse pontapé inicial que o Érico está dando, Isso aí. né? Quem sabe daqui a 2, 3, 5 anos o Campeonato de Patotas, né, chegue pelo menos parecido com o que era, né? Como é uma coisa embrionária esse agora, depois de tanto tempo, né? Possivelmente daqui a uns anos aí, dependendo da dedicação dos outros, o campeonato vai ser um sucesso como era antigamente também. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A final da Copa Veltec de Patotas está prevista para o dia 9. Se o Bela Vista programasse um jogo preliminar para abrir a final, chamando os Masters aí, a galera que fez história, como é que está a tua preparação física, Celso? A gente pode contar contigo para 30, 40 minutos, voando, indo e voltando? Eu acho que dá. Estou com 73 anos. Ainda joga, Celso? Tenho jogado 2 a 3 vezes por semana beach tênis. Futebol não tenho jogado mais. Mas com o maior prazer irei participar. Eu acho que o Nino e aí, Nino, também. Se te chamarem, Nino? Não dá mais. Não dá mais? Não, O joelho pediu? Não, nunca tive problema assim de joelho, nada. Eu parei com 51 anos porque eu sempre fui muito competitivo. Eu nunca gostei de jogar peladinha. Gostava de jogar campeonato, valendo ponto, tipo na praia, no Bela Vista, campeonatos em si. Você né? rachão Não, jogar rachão não era comigo. Não, eu não me motivava para isso. Aí eu parei então com 51 anos, porque aí a idade chegou, eu já ficava mais no banco do que jogando em campo. E agora, nos últimos anos também, faz 15 anos que eu não jogo mais, eu também tenho um problema de arritmia cardíaca, então... Atenção, o Nino é desfalque, então, para esse jogo... Então não dá mais para mim jogar, sinceramente não dá mais. Então quem viu, quem não viu... Não, exatamente, não vai mais. Só pegar vai no YouTube. Os tapes antigos aí. Super 8. Super 8. Eu tenho muita fita, sabe? Na época nós gravava tudo, eu tenho. Isso é um tesouro. Cara. Eu tenho gravado muitos jogos finais ali do Bela Vista que a gente ganhou, que perdeu. Né? Tenho guardado em casa as fitas antigas. Sensacional, mas fica a ideia aí para o Érico então, né? Seria legal ter os Masters aí numa apresentação antes da partida final do campeonato desse ano. Uma ótima ideia. Pessoal, eu tenho mais alguns minutos aqui para poder fechar o programa. E olha, o programa histórico hoje com 2 lendas do Bela Vista. E olha, inacreditável, eu tô com 2 botafoguenses ao meu lado. Né? É muito botafoguense para 1 metro quadrado. É verdade. Como é que a torcida do Botafogo não existe? Existe, olha aqui, ó, tem 2 lendas aqui. E eu quero perguntar, né? O jogo essa semana, o resultado não diz o que foi o primeiro jogo entre Botafogo e São Paulo. Terminou 0-0, mas o Botafogo foi muito mais time ao longo dos 90 minutos, né? Dominou, só que não conseguiu traduzir em gols. Ou seja, não fez o dever de casa. Mas tem bola para ganhar no Morumbi? Eu acho que tem. Sinceramente, o time do Botafogo hoje em dia, eu peguei toda a época ruim, peguei na época que o Botafogo tinha um ataque com Cremilson, Puruca e Tiquinho, no final dos anos 80. Meu Deus do céu, eu sofri muito com o Botafogo. Então, esse ano, que eu me lembre, é um time muito forte, tá entendendo? Um time muito forte. Ele joga bem dentro de casa como fora, né? Ele não escolhe campo para jogar. Então eu vejo assim, com totais condições de passar pelo São Paulo. Totais. O São Paulo vai ter que sair mais para o jogo, porque a torcida vai empurrar ele não vai ficar atrás jogando num estádio com 60 mil pessoas. Né? E São o Botafogo sempre foi muito letal, mortal no contra-ataque. Né? E jogadores que decidem, é diferente de São Paulo. São Paulo tem o quê? O Lucas, Moura, Caleri, não é tanto assim, né? Mas o Botafogo não, tem jogadores muito melhores do que o São Paulo. Então, eu acho que dá para brigar pau a pau e trazer a classificação de volta para o Rio de Janeiro. Eu não queria tocar no assunto, mas eu não resisto, eu vou perguntar aqui, vocês já conseguiram, vocês alvinegros da Estrela Solitária, vocês já conseguiram digerir o que aconteceu no ano passado? Com aquela vantagem toda? Eu acho que é uma coisa normal. A comparação que eu faço... Normal? Vocês estavam uns 50 pontos na frente. Não, mas é normal, porque o que eu quero complementar é o seguinte. Eu entendo que o Botafogo, ano passado, ele tinha um time. Esse ano, além de um time, ele tem um elenco. Então, foi essa a diferença. Sim. E como eu gosto assim de analisar muito, eu acho que o campeonato...
acabou fazendo justiça para o melhor elenco, que ano passado era o Palmeiras. Que até então, no meu entendimento, eu sou Botafogo, mas também não sou apaixonado, mas nem tanto. O melhor elenco, até então, esses acontecimentos, era o do Flamengo. Então 2023 não foi esquema de resultados como sugeriu o Textor, foi falta de peças de reposição. Sim, eu acho que há esquema. Há esquema. Há esquema. Mas eu acho que esse não foi a derrocada. A derrocada foi a falta de elenco. Tem muito mais esquema do que a gente possa imaginar no futebol. No futebol a gente sabe que nem sempre é limpo, né? Então, mas eu também não acho que teve algum esquema para o Botafogo não ser campeão ali, né? Sinceramente foi falta de elenco, né? Só para vocês terem uma ideia, o nosso craque era o Tiquinho, né? O Tiquinho se machucou num jogo contra o Cruzeiro, ficou 2 meses fora, trouxeram o Diego Souza, na época eu me lembro bem que falava que o Diego Souza é um cara desagregador, que não vai dar certo, o Diego Costa, meio desagregador e não vai dar certo. Não sei se foi por esse motivo, mas tanto é que o Tiquinho, na época, o ano passado era o craque, o time hoje está no banco. Então, para tu ver a qualidade dos jogadores do Botafogo que vieram para esse ano, né? Então, eu acho que vai brigar pau a pau. Vai ser difícil para o São Paulo, como para o Botafogo, 50-50, está totalmente aberto essa disputa, né? Perfeito. Para fechar o programa, pessoal, vocês são boleiros, vocês são do futebol, são apaixonados, né, por essa paixão que é o futebol que nos move, né? Por que essa paixão aqui em Blumenau a gente tem dificuldade para fazer acontecer no futebol profissional, né? Olhando aí a história do Beck, olhando a história do metrô hoje, a dificuldade, sem estádio, os dois agora na segunda divisão, né? E a coisa não anda aqui. É o sapo que está enterrado lá no SESI? O que é que a coisa não vai? Eu tenho uma tese assim, muito clara. Eu acho que a sociedade, vamos falar então aqui em Blumenau, ela dá muita oportunidade para o jovem. E o futebol, antigamente, e hoje tem uma diferença, né? Ele só vive de gente, 80%, que não teve oportunidade. Então, por isso, penso eu, né, não é só esse fator, que é o fator mais preponderante de a gente não ter um futebol efetivo. Mas vamos lá, um pai de família, um assalariado, o filho sonha em jogar futebol profissional, e o pai dele diz assim, mas tu vai se criar onde aqui? Olha o Beck, olha o metrô. Não, meu filho, vai trabalhar, precisa ajudar a família aqui. A falta de um grande clube, uma referência também não contribui em qualquer... Na minha opinião é o seguinte, enquanto o Blumenau não tiver um estádio, tá entendendo? Não vai para frente. Ninguém tem, digamos, paciência para pegar um carro e todo jogo para Ibirama ou para Jaraguá do Sul para acompanhar um time de futebol, ainda numa segunda divisão e ainda com times medianos, né? Tu provavelmente não sabe, mas eu fiz parte da diretoria do Beck, na época que o pessoal assumiu, que o Pingo estava lá, o João Teles, o Beto Schirman, fase dourada, o Betão, eu fiz parte, né? Daí eles saíram depois de 4 anos, quem assumiu foi o Bruno Zifos, que foi um amigo meu, eu praticamente sugeri o nome dele para a diretoria, o Norberto Metti, o Raimundo Metti, o meu irmão o Zepa era diretor de futebol, na época o Ablucar comprou o passe do André Luiz, que infelizmente não deu certo. O volante, zagueiro? O zagueiro, quarto zagueiro. André. Mas ele era volante, sim. Ele tinha muita qualidade, tanto é que o técnico escalava ele em alguns jogos como volante também. Sim, exatamente. Então eu fiz parte daquilo, né? Quando o Blumenau, eu nunca me esqueço, pensei, o Blumenau perdeu em Chapecó numa semifinal, primeiro jogo de 2-1 lá em Chapecó. O segundo jogo era uma quarta-feira no Aderbal. Nós ganhamos de 4-1 o segundo jogo. Aí teve o terceiro jogo no domingo. Se ganhasse e se empatasse, ele ia para a final aquele ano. Foi 1990, 89, alguma coisa assim. Nós perdemos de 2-0. Com 2 gols do Ronaldo. Isso, o Negão Reinaldo, centroavante. E o César estava machucado. Sim, quem também ficou fora daquele jogo foi o Eugênio, o zagueirão. O Eugênio e o César. Né? Jogava o Cid, o Cláudio na direita. Isso. Jogava o Timaço, o Suca, o César estava Chicão machucado. fazendo gol, o Valber. E tanto é que o dinheiro do passe do André Luiz, que a Blucar comprou, nós exigimos que
fosse comprar o Nardella. Tanto é que o Zé, meu irmão, na época, o Nardella jogava no Atlético Paranaense, foi lá para Curitiba para trazer o Nardella, porque a gente achava que com o Nardella nós ia ser campeão. Infelizmente os caras não quiseram liberar, aí a diretoria do Beck, na época, pegou o Marcelo Schlapis, que era do Corinthians. Atenção, para tudo. O Beck, atenção, manchete, hein? O Beck tentou trazer Nardella. Conta. Sim, não, foi essa a história, né? Que a gente comprou o passe do André Luiz e com esse dinheiro eles foram atrás do Nardella em Curitiba para trazer ele para cá. Tinha dinheiro em caixa? Tinha ia pagar à vista. Para trazer o Nardella. Mas eu acho que era mais por empréstimo, sabe? Porque na época nós compramos por $50 mil o jogador, né? E eu me lembro muito bem que o Herculano Domício, na época da Ceval, a Ceval abraçou o Beck na época, tá entendendo? Porque saíram as grandes empresas, o Fabril, Hering, Teca, Carson, saíram tudo de patrocinador. Ficou praticamente só a Ceval. E aí, o Vilmar Schirman na época e o Herculano abraçaram o Beck e deram uma sobrevida, né? Histórias, muitas histórias, a fase mais dourada do Beck. Né, eu não sei se tu lembra também, uma história assim, para terminar a resenha, o Beck foi jogar no oeste do estado, acho que em Chapecó. Aí na volta, num jogo era no domingo, à tarde, acabou 6 horas, o ônibus veio de volta, aí pararam numa churrascaria no meio do caminho para os jogadores jantar. Em Joaçaba? Não sei, pode ter sido. Aí chegou lá o dono do restaurante e, Beck, não sei o quê, que legal, vê se vocês deixam uma recordação para mim depois. Aí acabaram de jantar, não sei o quê. O Raimundo me disse, vou deixar uma recordação para vocês. Deixou um cheque que nunca foi recompensado, né? Raimundo Metti esteve aqui, contou histórias. Pode contar, pode perguntar isso para ele que me contou. Quer uma recordação? Tá bom, vamos ganhar um cheque sem fundo aí. Aquele cheque, olhando o cara vem assim, cheque boi. É verdade. Época boa. Então, eu me envolvi muito com futebol em todos os aspectos e, né, passou, mas deixou grandes recordações. O Sandro disse outro dia aqui que 2 clubes na cidade não cabem, a cidade não comporta 2 clubes de futebol, ele disse que tem que ter uma fusão, aí, uma união, Beck e Metrô. Não sei, eu acho que a rivalidade um alimentaria o outro, sabe? Eu acho que a gente vê cidades com... Blumenau está com 370, 380 mil, tu vê Brusque com 150 mil habitantes fazendo um time jogando na Série B. Blumenau com o dobro da população de Brusque. Não poderia ter 2 times de futebol? Tá entendendo? Sabe o que é? Eu sempre falava, eu não tenho como confirmar isso, é que as pessoas do dinheiro em Blumenau não gostam de futebol. Nunca investiram, tá entendendo? Assim, tem um mecenas, tipo um Luciano Hang, algumas coisas assim, que bota dinheiro num time, porque senão hoje em dia viver de bilheteria não adianta. Mas se tiver um grande líder, alguém com credibilidade, uma liderança... que tem essa capacidade né? É isso, exatamente, que tem essa capacidade de atrair essas empresas. Pois quem sabe. Na época tinha, né, aquele grupo que se formou com Volta Pingo. Volta Pingo, O Pingo é um monstro, né? Acho que ele fez toda a Via Sacra, né? Ele foi presidente do Bela Vista, ele foi presidente do Tabajara, ele foi presidente do Metropolitano. Do Beck. Ele foi do Beck. E agora é presidente da Unimed. Só falta uma presidência para o Pingo. A do Vasco, né? Vascaíno. Do Vasco da Gama. Vascaíno sangue bom. Importante é ter saúde, como eu sempre falo, né, Pingo? É isso aí. Pessoal, quero agradecer demais. A gente está muito feliz aqui de receber o Dr. Celso Garcia, né? Lenda do direito, imperador do direito, foi presidente da OAB. E que fez história, que contribuiu decisivamente lá para fazer história no Bela Vista Country Club, assim como o Nino também, Arno Miller Júnior, da Blue Cargo. Uma honra imensa recebê-los aqui no programa, né? Hoje a gente falou sobre a nova edição da Copa Veltec de Patotas, jogos realizados lá na Audi Center Blumenau. Passa lá para pegar o meu áudio semana que vem. E também a Admicom. Grande abraço para o Érico. Acompanhe e prestigie os jogos lá no Bela Vista Country Club. Dr. Celso, lenda viva. Obrigado. Grande abraço, tá? Obrigado. Deus abençoe, grande jogador caro. Deus abençoe. Obrigado. Foi muito legal esse bate-papo e pelo menos o pessoal aí vai
vai ter um pouco de história para reviver, né? Algum recado para o rival lá, para os rivais, para o pessoal do Pimentinha? Alguma lembrança, alguma provocação? Algumas... Que sejam felizes, né? Que joguem bola e que vençam melhor, né? Algum recado, doutor Celso, para alguém lá em especial? Não, até o Pimentinha, eu até vejo uma sucessão como o do Gaivotas. Que postou na base. O Lema, que é o meu filho, foi um dos que saiu do Gaivotas, por a gente estar terminando, para incorporar lá no Pimentinha. Isso. O filho é São Paulino, né? Não, é Botafoguense. Botafoguense? Botafoguense. Então tá bom, dá um abraço lá na família, obrigado pessoal. Obrigado gratidão. também pelos... Dá um abraço no Alan lá. Sim. Quase não bebe, né? Água. Dá uma segurada, ô abençoado. Dá uma segurada, ó. Valeu. Muito bom, tá? Um abraço. Obrigado, um abraço para vocês. Pessoal, olha, estou terminando aqui mais uma edição do Município Esportes para Segalas Alimentos. Confiança que se entrega quando o timaço da Segalas entra em campo. É jogada de qualidade para o seu negócio, para o seu estabelecimento comercial. Não deixe faltar aí na sua empresa, na sua mercearia, na sua padaria, no seu mini mercado, no seu supermercado. Não deixe faltar produtos da Segalas, que é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do país. E, ó, é aqui da nossa região. Alô, Alex, abençoado. Obrigado por acreditar aqui no nosso programa, a Segalas Alimentos. E você que é consumidor também, pede aí para o pessoal aí do seu bairro, da sua mercearia, do seu mercadinho, para comprar produtos Segalas, que tem uma verdadeira seleção de produtos que fazem a diferença. Acesse Segalas Alimentos e conheça mais, saiba mais. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Luiz, obrigado, gremista que não abandona Painato. Pessoal, grande abraço, fechando aqui mais uma edição do Município Esportes no Jornal Município Blumenau. A maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é um canhão de audiência. Tchau, pessoal.